Então vamos lá, galera. Nessa parte, eu vou mostrar para vocês exatamente como é que funciona o circuito elétrico a partir de um gerador. Então, aqui eu deixei bem claro, sem números ainda, tá? Depois eu vou te dar um exemplo com números, para você entender, pôr e ver como funciona. Bom, mas é que sem número nenhum. Então eu tenho aqui um gerador, certo? Esse gerador, então, ele tem uma força eletromotriz, ele é representado por um risquinho grande, um risquinho pequeno, uma resistência do lado. Então ele não é um gerador ideal, ele tem resistência. Então, tem risquinho grande, risquinho pequeno. A minha corrente elétrica vai sair do risquinho grande, sempre sai com mais energia, certo? Eu sei que ela vai dar volta no circuito, tá aqui bonitinho, tá bom? Ó, desceu, passou o resistor, tudo bonitinho, tá? Deu a volta, passou aqui exatamente o resistor, bonitinho, entrou o lado mais, com mais energia, vai sair com menos energia, então sai mais fraco, tá? E aí ele vai dar a volta no meu circuito e retornar exatamente com menos energia. Quando ele retorna com menos, ele ganha energia aqui dentro e sai de novo com mais energia. Bem, esse é o princípio. Agora, detalhes. Vamos lá. Primeira coisa que nós entendemos, que nos terminais entre um ponto e outro gerador, vamos chamar aqui de ponto A e ponto B, tá bom? Nós vamos ter uma energia sendo produzida. Bem, essa tensão elétrica, nós falávamos que ela é a tensão elétrica entre A e B, certo? Que vai ser a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica. Bem, essa é a função básica que nós temos, certo? Pronto, entendi como é que funciona a minha relação básica, né? Fundamental. Eu falei para você que a corrente elétrica que vai sair desse circuito, você calculava por coelho. Mas eu quero te mostrar o gráfico, né? Lembrar dele para você. O gráfico de um gerador, como é que ele ficava? Tá bom? Nós temos aqui exatamente que o gerador sempre começava o seu funcionamento com uma tensão elétrica máxima, chamada de força eletromotriz, né? E ele ia perdendo energia. Ó, não pode ser uma curva não, tá uma reta. Feito aqui, ele chegava no ponto que a tensão elétrica ficava zero, e aqui eu tinha uma corrente elétrica chamada corrente de curto-circuito, que era a minha corrente elétrica no valor máximo. O que eu falei para você? Falei, cara, quando você descobrir o valor de CC e tudo, você consegue usar essa informação para, através da inclinação, te mostrar as funções, como é que funciona, tudo isso, tá? Aí eu falei que a resistência interna desse cara era para você a força eletromotriz dividido pela corrente de curto circuito. Isso é uma maneira direta de se tratar dela, né? Na verdade, teria vários pontos a serem observados, como eu te mostrei na outra aula, tá bom? Então, aqui tranquilinho, função base, né? Resistência interna. E falei para você que a corrente elétrica que nós trabalhávamos aqui também não era a corrente elétrica que você trabalharia no circuito, que a corrente elétrica que ficaria no circuito geralmente seria um valor onde você teria uma certa tensão elétrica U, né, que é a tensão elétrica fornecida pelo gerador, com uma certa corrente elétrica I, que é o que o circuito funciona. E falei para você que essa corrente elétrica que o sistema funciona exatamente, tá, era dado exatamente pela funçãozinha de Poinet, né? Então eu falava aqui para você, aqui, deixar bem destacadinho, tá? Então corrente elétrica era igual a força eletromotriz dividido por R mais R'inho. Isso quando eu tinha somente no circuito, um gerador. Não tinha receptor. Aí calculava dessa maneira. Agora essa regra para mim já não vai servir. Ela vai ser complementada. Vou te mostrar como que funciona, tá? Entre A e B, eu vou ter uma tensão total fornecida para um sistema. Mas se você olhar, ó, entre A e B pelo outro lado, agora eu vou alimentar não mais uma resistência como era na definição de geradores, como eu te mostrei. Agora eu vou ter uma tensão elétrica 1, que vai ser fornecida para o resistor, e uma tensão elétrica 2, que vai ser fornecida, lembra? O máximo que ele recebe é a força, no caso aí a DDP, né? Que vem do gerador.
Então, quando chega aqui, ele vai ser abastecido por uma tensão elétrica 2, cujo cálculo dela nós acabamos de ver. Era I' mais R', linha, vezes I. Tá? Então, essa aqui seria a nossa ideia-chave, né? De como se calcula a tensão elétrica em um receptor. Tá? Então, tá aqui bonitinho, I, deixa bem destacado para você, aqui, certinho. Tá bom? Isso aqui, então, era a tensão elétrica que fornece para um receptor. Mas nós já aprendemos que numa associação, por exemplo, como essa, com sequência de série, a tensão elétrica total fornecida para esse sistema tem que ser dividida. E aí, uma parte dela vem para abastecer o resistor. A outra parte veio para abastecer o receptor. Detalhes importantes para a gente poder lembrar, né? Quando eu trabalho exatamente com uma corrente elétrica e um resistor, eu usava a primeira lei de Ohm. Então, está aqui, primeira lei de Ohm com minha função chave. Então, está aqui, U é igual a R' vezes I. Segunda parte também importante, o gráfico desse resistor. Como é que era o gráfico de um resistor? Um gráfico de um resistor falava que quando a tensão fosse igual a 0, a corrente elétrica dele também seria igual a 0. Porém, conforme ele fosse receber energia, principalmente resistores ômicos, né, ele teria o gráfico que seria uma crescente. Corrente aumenta, tensão aumenta. Então, gráfico de gerador, gráfico de resistor. Bom, e como é que era o meu receptor? Não era, ele é, né? Esse que eu vou te mostrar agora. Quando chegava no meu receptor, o que eu falei para você? Eu falei, cara, esse cara, ele ganha como energia total a parte útil, como eu te falei, do gerador. Então, ele começa como tendo uma tensão máxima, nesse caso, que vai ser a própria força eletromotriz. Esse é o máximo que ele pode receber, certo? Nesse caso, o 2, né? Então vai receber o 2. Uma parte vai ficar para o U, aqui vai ficar o U2, né? Perdão, aqui vai ficar só o U, né? Esse U, né? Vamos chamar até mais exato, energia mínima. Ele vai ser a tensão mínima, contra a eletromotriz, E aí ele vai poder chegar no máximo, a tensão que chega nele, que aqui eu chamei de tensão elétrica 2. Tá? E ela vai chegar quando ele atingir uma certa corrente elétrica I. Então, repetindo. Eu começo no circuito gerador, com a tensão máxima, força eletromotriz. Está tudo desligado, não tem corrente elétrica. Tá? Quando é 0. Quando eu ligar o sistema, ele começa a diminuir, perder energia e a corrente começa a aumentar. Essa tensão elétrica do sistema é a tensão elétrica total que ele pode gerar para o circuito. Tá? Não é que ele gera nele, força eletromotriz. Dentro dele ele perde um pouco de energia, lembra da resistência interna, e aí ele fornece uma tensão total para o sistema, uma DDP. Parte dessa energia veio para o resistor. Tá? Aí isso aqui envolve ventilador, envolve qualquer aparelho que tenha dissipação de energia, até mesmo algumas resistências que vão estar indiretas, como a resistência do fio, aí, por exemplo, também pode contar, tá bom? Mas nós não vamos usar isso. Beleza. E aí, quando ele chegou no receptor, tá? No receptor, eu vou ter exatamente que ele recebe uma tensão elétrica 2. E aí a soma do 1 com 2 deu total. No resistor, enquanto não tem corrente, não tem tensão, a resistência não trabalha, não dissipa energia. Tá? Então começa com 0. No receptor, eu recebo uma força contra a eletromotriz mínima. Conforme o circuito vai funcionando, ela pode chegar a um valor máximo, que é a tensão recebida pelo circuito, nesse caso DDP, né? O máximo que ele pode chegar a receber, tá bom? Feito isso, o que eu tenho? Bem, a tensão total era a minha tensão AB, né? Então, E menos R' vezes I. Quem vai ser o meu U1? Meu U1 vai ser R vezes I. Mais, nesse caso, o 2. O 2 vai ser o receptor, então é
E' mais R' vezes I. Vou passar a minha força contra a eletromotriz do segundo membro para o primeiro, tá bom? Logo eu vou ter E menos E'. Vou passar esse R' aqui e negativo para lá. Logo ele fica positivo, né? Então eu vou ter aqui, ó, repetindo a função que já está. R' negativo, passou para cá, ficou positivo. Vou colocar o I em evidência. Logo eu vou ter que I multiplicado por R' mais R' mais R'. Vou pegar todo mundo que estiver multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo E menos E' sobre R' mais R' mais R'. Tudo é igual a I. Logo, a corrente elétrica que passa nesse circuito vai ser E menos E' sobre R' mais R' mais R'. Tá? Pronto. Essa, gente, é a lei de Poiseuille modificada. Então, lei de Poiseuille modificada. Então, nesse caso, quando a gente entra num sistema que envolve gerador e receptor, essa regra já não vale mais. Por quê? Porque essa regra aqui de Poiseuille era só para o sistema que tinha gerador e resistor, só isso. Quando envolve receptor também, eu mudo para aquela outra regra, tá? Que é a regra de Poiseuille modificada. Então, tomar esse cuidadinho. Beleza, gente? Tranquilo? Então, aqui eu te mostrei as funções gráficas, como é que funciona o circuito, como é que a energia dele vai passando e como que se monta a regra de Poiseuille modificada. Na próxima parte, eu vou fazer para você exatamente um exemplo de como você aplicaria, de como vai aparecer para você o circuito para você utilizar a regra de Poiseuille e identificar a corrente elétrica.